Bom dia a todos, hoje terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022, estamos na sexta semana do Tempo Comum. O Evangelho é de São Marcos, o capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães, tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu, prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam, 12. Jesus perguntou, e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam, 7. E Jesus disse, e vós ainda não compreendeis? Olha, puxão de orelha aqui, hein? Jesus chama a atenção dos discípulos, cuidado com as más influências. Tudo parte de algo que parecia tão simples e fácil de ser resolvido. Bastava ter bom senso. Saíram de casa com o mestre, tomaram a barca e quando já estavam longe perceberam que não tinham levado pães suficiente para comerem durante o dia. Na barca só tinha um pão. E Jesus percebeu logo o desconforto deles e chama atenção para algo mais importante. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus. E ainda, tomai cuidado com o fermento de Herodes. Eles ficaram perdidos, não sabiam do que ele estava falando, não entenderam nada. E ainda disseram, será que é porque esquecemos de trazer pães? Como eram lentos ainda. O que o mestre queria dizer é que tinha coisa mais importante para se preocuparem do que ficar agora agoniados com coisas tão insignificantes. Fermento dos fariseus, o perigo de se encantarem com a forma fantasiosa e hipócrita em que aqueles homens viviam. Se julgavam melhores do que os outros. Era uma religião dura, opressora, que manipulava Deus, ou seja, um Deus elaborado à moda deles. Eram exibicionistas, buscavam louvores e elogios, buscavam também reconhecimento das pessoas. Muita gente ficava encantada com aqueles homens, a forma como viviam, o luxo no vestir, exagerados na forma de se comportarem nas festas, nos banquetes e etc, etc. E ainda viviam uma piedade de aparências, por isso eram chamados pelo mestre de hipócritas. Fermento de Herodes. Herodes era conhecido por sua megalomania, era cruel, impiedoso, tirano, arrogante, perigoso e ainda era supersticioso. Parece que não, mas o comportamento daqueles homens poderia chamar a atenção dos discípulos, uma vez que estivessem à frente da missão. Poderiam tranquilamente querer ser iguais a eles, se tornando, portanto, como eles eram. Quando Jesus chamou os discípulos e os enviou em missão, disse como eles deveriam ser e como deveriam se comportar. Simples e pobres. Confiar somente na providência divina e na ajuda solidária das pessoas por onde eles iam passando. Aqui se resolve, portanto, o problema de não terem levado pães. Jesus fala dos milagres que realizou multiplicando pão e peixe. Em outras palavras, os discípulos deveriam ter aprendido o milagre da partilha. Certamente, o esquecimento do pão seria recompensado com a ajuda vinda do povo. E por último, os discípulos teriam que se abastecer do fermento do mestre, ou seja, da misericórdia, da compaixão, sobretudo para com os pequenos e pobres. Olha só, é assim, meu irmão, minha irmã. Jesus nunca e jamais deu ponto sem nó. Ele sabia muito bem
que na cabeça dos discípulos poderia tranquilamente passar essa ideia, né, de estar à frente do grupo e, de certa forma, se aproveitar da ocasião e do momento. Por isso chama a atenção de todos eles, dizendo como que o discípulo deve se comportar. Isso serve para a gente também. Reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia e fiquem com Deus.